com muita alegria que nós nos reencontramos para uma nova fase do programa A Caminho da Luz. Estaremos sempre juntos, falando de assuntos da doutrina espírita, o Evangelho, o Livro dos Espíritos e outros temas de grande interesse para todos nós. E nessa alegria nós vamos aqui dando as boas-vindas aos nossos colegas de trabalho. Soraya. Olá Marlene, Carlinhos, você, querido telespectador, é uma grande alegria a gente passar aqui momentos com você, na sua companhia. Vai ser muito bom, certamente. Carlinhos. Mais uma vez, uma grande oportunidade de estar com todos vocês nesse processo de aprendizado que é tão importante para todos nós. Espero contar com vocês sempre. Marlene, Soraya, muito legal que bom, voltar, né? Com vocês. Estamos de novo. Nós vamos conversar sobre o Sermão da Montanha, que é o verdadeiro código de ética deixado a nós pelo Mestre Jesus. Nesse Sermão da Montanha, nós vamos falar um pouco sobre as bem-aventuranças, para podermos avaliar, assim, com todo aquele critério, como é importante conseguirmos trilhar por essas caminhadas, por essas veredas contidas no Sermão da Montanha. Então, nós vamos começar: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Pode até parecer uma incoerência. Carlinhos, pode alguém ser bem-aventurado estando aflito? O que você acha? Olha, primeiro que nós estamos num mundo de provas e expiações, né, Marlene? Moral da história, a nossa realidade é uma verdadeira aflição, né? É aflição no sentido de como você lida com ela. Então, como nós não podemos fugir dela, porque afinal nós estamos aqui, principalmente em São Paulo, no meio desse trânsito, no meio de uma confusão danada, temos muitas atividades a fazer, então sempre estaremos de alguma forma aflitos, né? Mas o que a gente fala é daquela aflição da questão moral das nossas faltas. Como nós estamos nesse mundo de provas e expiações, nós temos que entender que temos que confrontar esses desafios todos os dias. Aflição não significa desespero. Desespero é um sofrimento sem sentido. Aflitos nós vamos ser sempre, porque estamos, se Deus quiser, querendo chegar a um mundo de regeneração. Por enquanto, né, Carlinhos? Por enquanto, vamos fazendo aqui a nossa parte. Cada um tem sua dor, cada um tem a sua limitação. E se Deus quiser, nós estamos aqui justamente para tentar crescer juntos, Marlene. Você concorda, Soraya? Então, eu acho bem interessante, porque a princípio, quando você fala para alguém bem-aventurados os aflitos, todo mundo, puxa, então a gente está dizendo que é bom sofrer? Não, nós não estamos dizendo que é bom sofrer, mas as aflições, segundo quando a gente compreende um pouco mais do Cristo, elas querem dizer o quê? Oportunidades de trabalho, de crescimento, de transformação, de sermos seres como seres imortais, conquistarmos mais recursos e possibilidades, porque a gente nem se conhece, nem sabe da nossa capacidade. Diante de uma dificuldade, quanto a gente não muda completamente a rota da sua caminhada, consegue descobrir talentos, consegue perceber o quanto pode ser útil na sociedade, enfim. As dificuldades, elas não podem ser vistas como aquela questão fechada, como um problema, mas como um desafio mesmo, né? Algo que está ali, se está, né? A gente sabe que Deus não dá como é gostoso frio, vencer né? Um desafio, né? Pois é, a gente não se sente tão vitorioso quando você passa por alguma coisa e diz, nossa, eu passei, eu consegui vencer uma doença, a dificuldade do trabalho, familiar. Nossa, quando você vence aquilo, até você respira, né? E você olha e consegue ter mais recursos para seguir adiante. Porque se a gente não tem desafios, eu acredito que o ser humano fica meio, sabe, folgadinho, né? Fica Você meio colocou parado. muito bem, Soraya. As aflições, elas são ferramentas de trabalho. Na verdade, a nossa vida, ela se compõe de vários momentos em que nós somos testados. E, de fato, quando Jesus se refere a essas aflições, como os nossos queridos aqui falaram, não é nenhum castigo, né? Não é nenhuma punição, simplesmente são momentos em que nós podemos receber de Deus a sublime oportunidade. Agora, essas aflições, Soraya, elas têm causas atuais e causas anteriores. Sim.
Na sua concepção, essas causas atuais se referem a quê? Então, acredito que sempre, quando se apresenta algo difícil na nossa vida, como a gente vai lidar com aquilo é que vai fazer a diferença. Então, hoje, se eu tenho uma dificuldade, sei lá, no trabalho, por exemplo, vai depender de como eu vou começar a gerenciar o meu pensamento e a minha emoção, mobilizando energia para vencer aquilo. Então, como que são as causas atuais? A gente fica ansioso, nervoso, irritado, né? A gente começa a alterar a nossa saúde física, mental, emocional, agravando algo que seria, que se está no nosso caminho, gente, é para vencer. Né? Deus não vai colocar no nosso caminho aquilo que nós não temos capacidade de lidar. Então, agravar uma causa que está no nosso, que nós temos capacidade de vencer por imprudência, por negligência, por invigilância, essa talvez seja uma causa bem comum, né? Que a gente vê todo dia. Que a gente fica enlouquecido tentando resolver coisas ao invés de ter um foco, fé, certeza de que vai conseguir. Né? Carlinhos, essas causas atuais te dizem alguma coisa? Imagina! Olha, eu vou dizer o seguinte, tem uma causa atual que eu digo que é um grande obsessor na vida de nós consumidores. Como exemplo, cartão de crédito. Você tem a opção, você tem um livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio que Deus nos deu, dessa escolha, né? Sartre dizia até que o desespero do homem está nas escolhas, porque a gente vive sempre aflito em saber que caminho nós vamos tomar. Agora, vamos lá. Você ganha X e você tem um cartão de crédito de 3X. Aí você gasta os 3X, ou seja, você realizou essa problemática neste momento. Esta é uma causa atual porque você não administrou bem as suas vontades, os seus limites. Todos nós somos assim na vida prática e também na vida amorosa, na vida social, familiar. Ou seja, nós não pensamos, nós agimos segundo a nossa inferioridade, a nossa vontade sem limite. Então, tudo que as pessoas gostam de falar, a doutrina espírita é salvadora, né? Porque é tudo, ou é com o outro, ou é de vidas passadas. Não. A maioria das nossas aflições estão estabelecidas a partir das nossas más decisões, das nossas más atitudes tomadas hoje, Marlene. É importante nós ressaltarmos que as nossas escolhas do hoje, como vocês disseram, elas são feitas de maneira precipitada, não é? E nós, além de querer culpar o outro e as vidas anteriores, nós culpamos esse outro. Normalmente nós queremos eleger um encarnado para ser o culpado, né? Um obsessor desencarnado. Um obsessor. Né? Realmente esse capítulo nos alerta muito, porque as causas atuais, elas englobam inclusive a problemática de saúde. Se nós sabemos que temos uma tendência, por exemplo, ao diabetes, à hipertensão, temos uma hereditariedade, temos uma tendência a trilhar e a desenvolver essas doenças, e nós negligenciamos, nós não valorizamos, é uma causa atual, porque nós temos probabilidade de inúmeros males, mas vamos desenvolver alguns quando nós não tivermos ligados a essa situação, né? E, então, rapidamente, Carlinhos, fala alguma causa anterior que você, por acaso, lembre aqui no momento. Olha, a causa anterior, eu vejo muito nas dificuldades que nós temos na nossa vida em lidar com alguns problemas. Ou são determinados preconceitos que existem em nós que a gente nem imagina por que é, né? Ou seja, você vê determinada pessoa e você, por talvez uma vivência anterior, por algo, uma palavra que você ouve, eu lembro, sempre falo isso do meu pai fica muito nervoso se alguém chama ele de nojento. Eu nunca vi ninguém chamar ele de nojento, mas quando ele ouve essa palavra, ele fica tão revoltado, ou seja, talvez, esse efeito, né, de hoje, numa encarnação anterior, alguém
o oprimiu de uma tal forma, alguém o ofendeu de tal forma, que aquilo ficou gravado de tal, né, de tal maneira no seu espírito, que quando hoje ele ouve isso e não há nenhuma explicação no momento, ele entra realmente em desespero, ele começa a tomar atitudes totalmente impensadas. Conosco é assim. Então, tem determinadas coisas que a gente não consegue lidar, né? Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande de lidar com o dinheiro. Eu nunca administrei o meu dinheiro. Por quê? Qual é a minha preocupação de errar, de falhar? Da onde vem isso? Cada um de nós tem um pezinho de Aquiles, um calcanharzinho de Aquiles. Essa causa anterior realmente ela é muito ampla, ela vem assim de várias ramificações, né? Basta nós olharmos o nosso presente em situações que não possam ser mudadas, situações que não temos como reverter, fica claro para nós que essa causa está no passado, em encarnações remotas. O mais importante é nós termos essa consciência de que causas anteriores nós vamos administrar, nós vamos procurar superar. E as causas atuais, nós precisamos nos precaver, nós precisamos prevenir, porque temos o livre-arbítrio, temos esse poder de escolha, temos toda essa condição para podermos viver bem. Ou seja, as aflições, venham de onde vier, Jesus nos ensina a superá-las. Voltamos já já, aguarde um pouquinho só.